Fala pessoal, beleza? E aí, bom ou não? Pessoal, tempinho aí maior aí sem trazer nenhum vídeo, né? Nada, muita correria, mas espero que a gente possa voltar a ter esse contato aí mais frequente, né? Que a gente possa trazer mais vídeo aí mais frequente. Hoje nós vamos falar aqui de um diagnóstico, um carro simples, motor simples, mas que um defeito também simples, acabou ficando complicado, né? Não que seja um defeito, vamos dizer assim, tão simples, é um defeito simples, né? Mas ao chegar nele, né, que talvez não fosse tão simples assim, não era difícil, mas no, naquele modo convencional, né, no modo ali de trabalho, né, sem osciloscópio acaba ficando mais difícil de chegar nele. Chegaria, mas o caminho mais longo, né, com mais tempo. Aqui o diagnóstico a gente vai ver que foi rapidinho, né? Então é a diferença que o osciloscópio faz para nós. Não só de rapidez, né? Mas na certeza ali de onde está o problema. Já aí sem perder tempo. Então vamos lá. É uma Fiorino 1.4, motor Evo. A história desse carro é o seguinte: chegou para mim de uma oficina com o histórico de carro não pegar. Então ele entrou já na oficina com problema ali, ele deu problema, parece que na rua, chegou sem funcionar e não conseguiram colocar ele para funcionar. E eu recebi esse carro com algumas informações, não muito detalhe, mas enfim, eu sabia que tinham feito ali toda a tentativa para tentar colocar ele para funcionar e sem êxito. Enfim, o carro não pegava. Então, fui pegar esse carro para olhar, pela informação que eu tive, né? Já tinha olhado sincronismo, pulso de pico, bobina, pressão de combustível, compressão do motor, enfim, tinham, né, esgotado ali já as tentativas e peguei ele para ver. E carro não pega, então, primeiro ponto ali, no meu caso aqui, eu gosto de fazer o quê? Pegar os sinais vitais do funcionamento, que seria o que o motor precisa para funcionar, né? Ele precisa de combustível, ele precisa de centelha e parte mecânica. Basicamente é isso que ele precisa. Então, um motor em condições, compressão, sincronismo, vedação de válvula, escape livre, precisa de ter condição de aspirar o ar, enfim, ciclo Otto, combustível e centelha. Então, primeiro teste aqui, configurei aqui alguns canais aqui que a gente tem, 7 canais. O MT Pro, né, dá essa condição aí da gente trabalhar aí com vários canais e com qualidade, né? É diferente aí de, por exemplo, o Hantec 1008, que tem muitos canais, mas você não consegue trabalhar ali com qualidade com esse tanto de canais. Aqui a gente consegue trabalhar e trabalhar bem. Em falar em MT Pro, né? MT Pro voltou a ser vendido, então tá chegando ele aí em peso aí no Brasil, né? Muita gente comprando. Quem já recebeu o MT Pro, um recadinho aí, ó. Nós temos treinamento, o EAD, inclui o MT Pro e nós estamos acrescentando aí, então está sendo acrescentado agora um super pacote do MT Pro. Então, com conteúdo fantástico aí para o MT Pro. Bastante coisa, conteúdo para fazer diagnóstico, semelhante ao que a gente vai ver aqui, né? E muito mais do que isso. Os scripts, enfim. E, enfim, esse treinamento do MT Pro pode ser adquirido no pacote, o EAD completo, ou só a parte de MT Pro. Então, está disponível aí, beleza, pessoal? Então vamos lá, olha só. Para iniciar aqui, então foi.
configurado aqui 7 canais. Nesses 7 canais, canal número 1 para capturar aqui o sensor de rotação, canal número 2, sensor de fase. Pô, mas aí alguém pode perguntar, pô, mas não vai começar ali com alimentação da central, imobilizador, enfim. Se eu tenho, né, os sinais vitais, que são ignição, bico injetor funcionando, eu já sei que a central está alimentada, então eu pulo toda essa etapa, eu já vou lá na frente. Então eu vou pegar aqui um sensor de rotação no canal número 1, sensor de fase no canal número 2. Aqui no canal 3, 4 e 5, aqui embaixo, vamos capturar aqui 3 ignições, que é mais do que suficiente, né, para o motor funcionar. E o canal 6 e 7, 2 bicos injetores. Então, olha só, com esses sinais aqui, já dá para perceber o que? Se existe um problema ali de falta de ignição, ou falta de combustível. Né? É lógico que aqui não está a pressão de combustível também, mas já é um caminho aqui para seguir no diagnóstico. E saber, né? Se tiver esses sinais, a central está alimentada, enfim. Então, esse primeiro teste. Então, vamos seguir aqui e ver o resultado dele. Aqui os canais já estavam configurados. Vamos partir para frente aqui, onde foi dada a partida. Está aqui. Aqui foi dada a partida, então, e motor sem funcionar e foram capturados aí esses sinais aqui. Então, vamos fazer primeiro aqui uma análise disso que foi capturado, tá? Primeira análise que nós vamos fazer aqui, aqui em cima tem o sinal de rotação e o sinal de fase. Eu vou apagar os outros canais aqui, deixar só o fase e rotação, para a gente ver passo a passo desse diagnóstico aqui. Então, eu tenho o rotação e fase. O rotação eu vejo aqui que já tem um probleminha nele aqui, né? Ele vem mais rápido, depois ele dá uma diminuída na velocidade, depois acelera de novo. Então, nesse sinal aqui, a gente já vê que tem uma diferença aqui no sensor de rotação, né? Tá mais grosso aqui, mais fino. Enfim, já não é uma situação normal. Mas o que eu quero ver aqui, primeira análise, é com relação ao sincronismo. Então, vamos pegar aqui. A gente sabe aqui que nesse motor, aqui no início desse primeiro dente para cima, ou seja, o final desse dente físico aqui lá no comando, né? Ele tem que bater aqui no 17º dente do sensor de rotação após a falha de 2 dentes. Então vamos puxar aqui, ó. E vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ele está batendo ali no 18º dente. Então uma pequena diferencinha ali, né? Praticamente entre o 17 e o 18. Estaria um pouquinho fora aí, né? Mas não seria por isso que o motor deixaria de funcionar. Então, mesmo que não esteja 100% certinho, não vai deixar de funcionar por causa disso. Então, o sincronismo aqui a gente já vê que está correto, pelo menos o virtual, né? Então, vamos puxar aqui agora ignição, vamos conferir se tem ignição e se ela está batendo também ali no ponto correto dela. O canal número 3 aqui é a ignição do primeiro cilindro, o 4 do segundo e o 5 do terceiro cilindro. Então, ó, o primeiro cilindro, que é o lilás aqui, o 3, né? Ele tem que bater lá no 17º dente, ou próximo ao 17º dente, né? Que é o PMS. O PMS está aqui, ó. Então ele está batendo ali bem próximo ao PMS, tá certinho. Na sequência é a ignição do terceiro cilindro, que é o canal número 5, está aqui também batendo certinho. E depois, no canal número 4, a ignição do segundo cilindro. Então, os três batendo ali, né? Certinho. Então, a gente vê que tem ignição, o motor está sincronizado. E vou pegar aqui agora o canal 6 e o 7, que são os injetores. Vou até desligar aqui a ignição, para a gente ver os injetores e confirmar se está ok.
Os injetores aqui, vamos ver o tempo de injeção aqui, ó. Vamos puxar aqui um injetor aqui, dando ali 14 milissegundos o tempo de injeção. A gente sabe que na partida o tempo de injeção é maior, realmente, então também numa condição normal aqui para funcionar. Então, olha só, esse sensor de rotação, né, alguém pode pensar, esse motor não está funcionando por causa desse sensor de rotação? Até poderia ser, mas no caso aqui não é. Por quê? Qual que é a função do sensor de rotação? É indicar para a central de injeção qual a posição do virabrequim e quantos graus ele está girando após o PMS ali de cada cilindro, né? Para quê? Para que haja o pulso de ignição, pulso de pico injetor. Como ignição está ok, está batendo no local certo, o injetor está batendo também certinho. Então, o sensor de rotação está cumprindo a função dele, tá? Então, essa diferença que tem aqui, né, não é por causa disso que ele está funcionando, não é por causa desse sensor de rotação. Então alguém poderia falar, vou trocar o sensor de rotação para ver. Não vai adiantar, que vai continuar na mesma. Ele está cumprindo a função dele, correto? Sensor de fase também ok. Bom, então aqui eu tenho sincronismo virtual correto, tem impulso de ignição, tem bico injetor. Pressão de combustível foi conferida e tem pressão, apesar que não foi aqui na pinça, né? Mas já estava com o manômetro instalado, pressão de combustível normal. Então, se tem combustível, sincronismo virtual correto, eu preciso ver se esse motor tem compressão, né? Então, vamos partir aí para um outro teste agora. Um outro canal aqui foi iniciado e foi feito aqui um teste de compressão utilizando o sensor de rotação e o sensor de fase, mantendo os dois. Por quê? Porque aí eu consigo, se houver algum cilindro com problema, né, eu consigo identificar qual cilindro está com problema. Seria ali uma identificação do cilindro, né? E tá aqui, ó, sensor de rotação, sensor de fase e uma CR. Para quem não sabe o que é uma CR, a CR vai medir ali a compressão do motor através da queda de tensão na bateria toda vez que um cilindro está chegando ali no ponto de compressão, né, onde ele exige mais força do motor de arranque, cai a queda de tensão, cai a tensão da bateria, então tem esse pico aqui, né, esse pico para baixo é uma compressão de cada cilindro girando ali. Alguém já pode ter percebido aqui um detalhe importante aqui, né? Na compressão aqui não temos falha, então aqui praticamente os 4 cilindros aí rodando normal, mas aqui já dá para a gente perceber um detalhe aqui muito importante. Vamos pegar aqui um sincronismo dele aqui, ó, um ciclo completo do motor, que vai ficar melhor para a gente perceber isso aqui. Eu tenho o PMS do primeiro cilindro a partir aqui do 17º dente, onde casa aqui com o sensor de fase. Então, nesse ponto aqui, ó, está o PMS do primeiro cilindro, depois 30 dentes depois, né? Então vai dar mais ou menos aqui nessa região aqui, vai ser o PMS do próximo cilindro, que é o terceiro cilindro. E o que acontece é que a CR aqui, ó, não está batendo o PMS com o PMS virtual. Então, o PMS aqui mecânico, que está sendo produzido aqui pela CR, não está batendo com o sincronismo virtual. Então, aqui já dá para a gente até fechar um diagnóstico aqui, né? Mas, antes de fechar um diagnóstico aqui, vou entrar com um outro transdutor, um transdutor de compressão, para quê? Para fazer uma contraprova aqui nesse diagnóstico que já me deu aqui, ó, o PMS mecânico fora do PMS virtual. Então, vou abrir um outro canal aqui, outro canal não, desculpa, uma outra imagem capturada de um outro teste agora com o transdutor de compressão. Eu vou apagar um pouquinho de canal aqui, ó.
Vou apagar aqui primeiro o 7. Tem aqui uma ignição, vou apagar essas ignições aqui também. Deixar aqui, ó, somente o transdutor de compressão com fase e rotação. O transdutor de compressão, no pico dele aqui, ó, né, no meio do pico, aqui no caso eu estou usando o transdutor de compressão de 100 PSI, então por isso que ele tem o corte aqui na parte de cima. Aqui nessa parte superior aqui do transdutor de compressão, eu tenho o PMS do cilindro. Então a gente tem aqui informação do PMS do primeiro cilindro, que é o cilindro que está instalado no transdutor. E ele está batendo aqui, ó, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, no dente 20. 26, no dente 27. Ele deveria estar aqui, né? O PMS, e ele está batendo ali 10 dentes depois, são 60 graus depois, né? Cada dente desse aqui, para nós, representa ali 6 graus. Então, o sincronismo mecânico, confirmando, né, o que a gente já tinha visto na CR, está fora do sincronismo virtual. Eu vou abrir aqui a CR que foi feita, aí, ó. Tá vendo aqui o PMS pela CR batendo certinho também com o PMS do transdutor de compressão. Então aqui, ó, como o sincronismo virtual está diferente do sincronismo mecânico, e observe que o sensor de fase está batendo com o sensor de rotação. O sincronismo virtual está correto. E o detalhe é que na, na tentativa anterior, né, de funcionar esse motor, ao que parece, chegaram a conferir o sincronismo, né, tanto que está batendo aqui o virtual, está batendo certinho, né, está conferido aqui, colocaram ele pelo menos ali no sincronismo correto dele. Mas se o mecânico não bate com o virtual e se o sensor de rotação, né, não bate com o PMS do virabrequim e o sensor de rotação, a roda fônica, está ali parafusada lá no eixo virabrequim, né? Então só resta aqui uma conclusão, que a engrenagem do virabrequim, ela quebrou a chaveta e girou, né? Ela quebrou a sua chaveta ali e girou. A constatação aqui já dá para ver pelos testes e pelas imagens, é só questão de desmontar e fazer lá a conferência realmente se foi se está quebrado ou não, e está aí, ó, a engrenagem lá do virabrequim. Vou ampliar aqui um pouquinho. Está aqui quebrada, né? Quebrou a chaveta e a engrenagem girou, né, no eixo. E aí, né, um problema que, de certa forma, simples, né? Mas talvez o caminho para chegar nele realmente não fosse tão simples, porque depois de esgotada todas essas etapas aqui, né, no mecânico anterior, eu particularmente não posso julgar aqui que foi alguma falha que deixou de ver isso aqui, muito pelo contrário. Só teria visto isso aqui se tivesse suspeitado disso e tivesse ido lá conferir, né? Porque anteriormente já tinha sido feito, pelo visto aqui, até a conferência do sincronismo, né? Só que foi feito, né, travando lá com ferramenta e tudo mais, mas como a chaveta estava fora, ia ficar ali como ficou aqui o virtual correto e o mecânico incorreto. Então, assim, é a questão do osciloscópio que chega rápido no resultado, né? Um defeito que, né, a execução dele também está simples, que é só tirar ali, trocar a engrenagem, fasar corretamente o motor. E aqui eu tenho, ó, essa imagem aqui agora, já do motor funcionando, tá? É uma imagem já depois dele funcionando. E a gente tem aqui, ó, o sensor de rotação agora funcionando sem aquela
diferença grande que a gente viu lá no início, né? Então, aquela diferença não era empeno também da roda fônica, era só ali, provavelmente, né, pela posição do motor já está fora ali de sincronismo, ele estava dando aquela mancada ali de ir mais rápido, dar uma freada, ir mais rápido, dar uma freada, em função do sincronismo estar incorreto, beleza? Então, assim, diagnóstico rápido, com osciloscópio e certeiro, né? Sem perder tempo. Vou pedir aí, como de costume, né? Se tiver gostado, deixar o joinha, bacana. Deixa o joinha, deixa um comentário para nós também. Na medida do possível, a gente vai respondendo tudo, né? E vamos tentar voltar mais breve aí, né? Tentar pelo menos aí voltar com um vídeo por semana, beleza? Para isso, né? Capricha aí no joinha, beleza? Para a gente ter aí essa disposição para sempre estar trazendo aí conteúdo bacana, beleza? Obrigado pela paciência, obrigado por estar vendo o vídeo. Compartilha, senta o joinha, abraço e até a próxima.